Boa noite a todos, dando continuidade ao nosso estudo dos 14 princípios da doutrina espírita. Hoje iremos definir alguns termos que foram propostos na semana passada. Comecemos então por politeísmo. É a crença em vários deuses e o culto a eles prestados. Os homens, eles tinham por deuses tudo que era sobre-humano, tudo que era concebido como algo além da inteligência comum. Então, a ideia primitiva de Deus, ela é de uma natureza antropomórfica, ou seja, atribuindo formas e atributos humanos. Porque o pensamento de um Deus único, ele só poderia ser para o homem resultado do desenvolvimento de suas ideias, dos seus pensamentos. E conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, era algo ainda muito distante dos homens. Então, ele atribui uma característica de natureza corpórea, atribuindo forma, atribuindo figura. Então, os deuses, eles eram simbolizados por animais, vegetais, seres inanimados. Era um processo de adoração anímico. E o que era esse adoração anímico? Toda manifestação da própria alma. Então, havia uma idolatria, né? Uma idolatria de ídolos. Monoteísmo, doutrina que defende a existência de um único Deus, o Criador Supremo. Então, de um modo geral, antes da vinda do Cristo, todos os povos eram idólatras e politeístas, com exceção dos povos hebreus, como nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que foram os primeiros a aceitar o monoteísmo. Misticismo é uma crença no poder sobrenatural e em práticas supostamente úteis para evocar esse dito poder. O misticismo traz essa ideia da superstição, da magia, do mistério, da coisa mística, aquilo que é transcendente, portanto irracional e inexplicável. Enquanto que as ciências, assim como o espiritismo, caminha no sentido de fundamentar-se na racionalidade, caminha no sentido contrário, buscando sempre uma fé raciocinada. Rituais, conjunto de ritos que são seguidos em diversos contextos da vida humana, sejam eles religiosos ou não. O homem, de um modo geral, nós temos os nossos ritos, né? No nosso dia a dia, se observarmos, temos os nossos ritos, fazemos isso primeiro, oramos, enfim, temos um rito. E na época, esses ritos, eles estavam baseados em sacrifícios, porque o homem ainda não compreendia a bondade de Deus. E eles acreditavam que os sacrifícios era uma forma de agradar a Deus. Mas Deus, ele nunca exigiu sacrifícios. Por quê? Ele não ia ser honrado pela destruição de sua própria criação, de sua própria criatura. Então, esses ritos era ainda uma ideia errada e distante da bondade e da aproximação de Deus para com os seres. Existência dos sacerdotes. Os sacerdotes são os representantes dos sagrados. Os sacerdotes, eles são conhecidos desde os primórdios dos tempos e mesmo em sociedades mais primitivas.
Ainda hoje, né, nós temos aí os em diversas religiões. Eles são geralmente considerados como aquele que tem um bom contato com a divindade. E, portanto, eles representam o povo diante de Deus. Então, percebemos que há aí uma ideia de distanciamento entre o povo e Deus. Veja que precisamos, né, no caso ainda, de um representante para se chegar até Deus, não acreditando nesse poder de ligação e sintonia entre nós e Deus. Então, nós percebemos que o desenvolvimento da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução intelectual e moral do próprio homem. Ele vai perceber que com o conhecimento, com a busca da novas experiências, buscar essa ideia do Deus único. Mas ainda hoje nós percebemos que temos, de um modo geral, na humanidade, diversas formas ainda de conceber e de ver Deus. E nós percebemos que nas obras da codificação foi justamente buscar romper com a ideia do sobrenatural, do fenômeno, que Kardec aceitou essa incumbência, né, espiritual de revelar ao mundo uma nova verdade com embasamentos científicos. E aí nós temos e sabemos, né, o alicerce da doutrina espírita, que é a ciência, a filosofia, a religião. Mas aqui a religião no sentido de reforma moral, no sentido de buscar o nosso melhoramento sempre. Então, que possamos buscar a cada vez mais o estudo, a pesquisa e a busca do esclarecimento de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, conforme o livro dos Espíritos.